dia, bom dia, bom dia, bom dia, família, socorro Deus, socorro Deus, minha voz, gente, socorro Deus, socorro Deus, socorro Deus, bom dia Dani, que a graça e a paz esteja sobre as suas vidas, em nome de Jesus. Bora pra amanhã. Socorro Deus 2, aí também tá ruim. Eu tô com um chazinho aqui do lado, tô com água, já fiz exercício, mas eu acho que é porque eu tô um pouquinho gripada e todo dia eu acordo com a voz ruim. Mas tenham paciência comigo, que até na metade da live a voz já melhorou. Ei, Edilene, a paz, minha irmã. Dani, ar-condicionado mata a gente. Mata. Aleluia. Vamos orar? Vamos falar com o Pai? Alegria ter vocês aqui. Convide alguém para estar com a gente. Aleluia. Que eu ia ver aqui. E ontem eu que coloquei o microfone e esqueci de conectar no telefone. Na hora que terminou a live, eu tô assim, gente, o fio ficou solto a live inteira. Hoje vocês estão me escutando bem, tá legal? Amém. Aleluia. Vamos orar. Falar com Jesus. Obrigado, Pai. Deus, em nome de Jesus, nós queremos nos achegar diante do Senhor mais esta manhã. Reconhecemos a Tua bondade, o Teu poder, a Tua majestade sobre as nossas vidas. E Te agradecemos, Pai, porque o Senhor é o nosso Deus. Obrigado por mais esse dia que o Senhor, Ele já fez. Nós queremos viver Ele com amor, com zelo, meu Deus, com compaixão. Nos ensina a nos entregar da melhor maneira ao Senhor, Pai. Eu apresento a vida de cada um dos meus irmãos que estão aqui nesta manhã. Que o Senhor possa mesmo falar ao coração deles, conforme a Tua vontade, Pai. Trata com particularidades nesta manhã, que nós possamos nos aproximar e ser transformados, em nome de Jesus. Papai, perdoa os nossos pecados. Perdoa as nossas falhas, os nossos erros, aquilo, Deus, que fizemos que desagradou o Senhor, Pai, e ofendeu a Tua santidade. Nos perdoa, Deus, em nome de Jesus. Que seja uma manhã graciosa, que seja uma manhã cheia da Tua presença, que seja uma manhã onde nós possamos desfrutar de tudo aquilo que o Senhor já liberou para nós, inclusive a Tua presença. Fica conosco, Pai. Ministra ao nosso coração. Espírito Santo de Deus, o Senhor tem liberdade aqui nesse lugar. Nos conduza no estudo da Tua palavra, nos revela, Pai amado, aquilo que está no Teu coração e nos ensina para que nós possamos absorver para o dia de hoje aquilo que nós precisamos, Pai. É tão bom acordar e saber que o Senhor nos separou para viver o dia de hoje, que o Senhor nos escolheu para o jogo de hoje, Pai. Obrigado, que nós possamos corresponder à altura, Pai, do Teu chamado, em nome de Jesus. Me dê sabedoria, me dê graça, para que eu possa, Deus, conduzir o Teu povo a um lugar onde nós vamos encontrar a Tua presença, em nome de Jesus. Entrego cada coração diante do Senhor, cada vida, cada casa, cada família aqui representada, que eles tenham força, Pai, para avançar, para prosseguir, em nome de Jesus. Hoje eu oro, Pai amado, por cada pessoa que tem buscado aí, corrido atrás, sabe, Deus? Que às vezes só assiste esse devocional mais tarde porque não consegue assistir no ao vivo. Eu oro por essas pessoas que já levantaram cedo e tiveram que sair para trabalhar. Que o Senhor guarde, Pai, que o Senhor sustente. Quando nós começamos o dia nos alimentando primeiro, é tão mais fácil. Mas
Mas às vezes essa pessoa vai se alimentar só no final do dia, porque o dia a dia dela é assim, Pai. Mas eu oro para que o Senhor envie força a cada uma dessas pessoas que fazem o devocional mais tarde, Pai. Porém, todavia, fazem. Oro para que o Senhor renove as forças deles, em nome de Jesus. Oro por cada pessoa, por cada vida que vai assistir esse devocional posteriormente. Sê com eles, Pai, em nome de Jesus. Este é o meu pedido. Espírito Santo, fica conosco, manifesta a tua vontade em nome de Jesus. Amém. Amém, amém e amém. Glória a Jesus. Bom dia, turma linda. Que a graça e a paz esteja sobre a vida de vocês. Hoje é mais um dia que o Senhor, Ele já fez. Mais um dia da gente viver e experimentar da bondade do Senhor. Abre comigo sua Bíblia em Romanos capítulo 4. Hoje nós vamos falar sobre Abraão, o nosso exemplo de fé. Pega seus materiais, lápis, caneta. Amém. Romanos 4, versículo 1. Pega seu bloquinho de anotação. Que o Senhor, Ele possa ministrar sobre a sua vida, em nome de Jesus. Do ponto de vista humano, Abraão foi o fundador de nossa nação. O que descobriu ele? Se suas obras o tivessem tornado justo, ele teria motivo para se vangloriar, mas não perante Deus. Pois as Escrituras dizem: Abraão creu em Deus e assim foi considerado justo. Vamos lá. Nós vemos durante aqui a leitura de Romanos, uma das coisas que Romanos ele vai trazer muito claro para nós é a justificação por meio da fé. Nós somos justificados por meio da fé, não por obras, para que ninguém venha se gloriar. Ninguém venha se vangloriar e dizer: eu fui bom o suficiente, por isso eu sou salvo. Romanos vai falar que tudo que você precisa, sabe? As boas novas de Deus é que Jesus Cristo, Ele morreu, Ele ressuscitou, Ele está sentado à direita de Deus e Ele é o autor e consumador da nossa salvação. O homem pecou, afastado ele foi de Deus, destituído ele foi da glória de Deus. E quando o homem se separa de Deus, Deus olhando e viu que o homem por si só não conseguia se salvar, Ele disse: vou enviar aquele que vai reconciliar o meu povo. E esse alguém é Jesus. A ferramenta que nós precisamos para ser salvo é a nossa fé, a nossa crença em Jesus Cristo. Romanos 9, nós vamos ver, ele vai dizer: aquele que crê em seu coração e com sua boca confessar, esse será salvo. E isso é o meio que nós usamos para a fé, para a salvação. Falamos sobre as pessoas, os perversos, aqueles que não querem permanecer no caminho de Deus, e a palavra vai nos dizer que quanto a esses perversos, iníquos, pecadores, que não se arrepende, ela diz: não julgue, não condene, viva a sua vida e deixa que no tempo certo o Senhor trará e fará a justiça necessária. Vimos no capítulo 2 a circuncisão, que Deus ele faz uma aliança com o seu povo, e ele diz: o meu povo vai ser separado, e a aliança que prova isso é a circuncisão. Então os judeus eles eram circuncidados, porém quando ele vem aqui em Romanos, a salvação se estendeu e chegou para judeu e gentil. Ele vai falar de uma circuncisão no coração, que é as escolhas, as mudanças de atitude que nós fazemos interiormente, que reflete na nossa vida com Deus. E aí ele vai falar: então quer dizer que ser judeu é mais importante do que gentil? Não tem nada a ver com isso, porque hoje nós também somos povo de Deus, nós também somos filhos escolhidos. E o que prova que nós somos escolhidos dessa forma
É essa circuncisão que nós fazemos no nosso coração. É as escolhas do nosso dia a dia que vai nos levar cada dia mais para perto de Deus. E aí ele diz: não havia nem um justo sequer. Todos pecaram. Todos cometeram pecado. Todos foram afastados de Deus. Mas agora, por meio de Jesus, esse cenário mudou. A salvação agora ela chega para todos. E aí nós vamos cair agora no capítulo 4, que vai falar que Abraão creu e isso lhe foi imputado como justiça. O Abraão creu e isso foi o motivo Abraão creu e isso fez com que ele fosse considerado justo. Justificação somente pela fé. Todos nós temos escolhas e algumas atitudes que peca contra Deus, que ofende a santidade de Deus. E aí você vai falar assim: ah, Raira, eu não peco, eu sou um filho bom, por isso eu dou menos trabalho para Deus, eu me justifico aqui, eu sou mais santo que os outros. Não tem nenhuma categoria de crente mais santo que o outro. Todos estamos no mesmo nível. Porque a única coisa que vai justificar e nos nivelar é a fé no Senhor Jesus Cristo. E aí ele vai trazer no capítulo 4 que Abraão foi essa pessoa que nos mostrou como que é essa fé, como que a gente crê, como que a gente procede então. Será que eu tô fazendo da maneira certa? Será que eu tenho fé o suficiente? Será que a minha fé ela tem agradado a Deus? Isso tudo são perguntas que nós fazemos. Você tem certeza da sua salvação? A salvação é algo que te traz confiança, sabe? Já perguntou isso? Já se questionou diante disso? Será que a minha fé, ela agrada a Deus? Será que a minha fé é suficiente? E aí nós vamos lá para Abraão. Versículo 4 diz o seguinte: o salário daquele que trabalha não é um presente, é um direito. Se você prestou serviço para alguém, se você serviu alguma pessoa, você não vai... a pessoa não vai te dar o dinheiro e isso vai ser um brinde. Isso vai ser um salário. Você fez certo, recebeu conforme foi combinado. Contudo, ninguém é considerado justo com base em seu trabalho, mas sim por meio da sua fé em Deus, que declara justo os pecadores. Davi falou a esse respeito quando escreveu a felicidade daqueles que são considerados justos sem terem trabalhado por isso. Como são felizes aqueles cuja a desobediência é perdoada, cujos pecados são cobertos. Sim, como são felizes aqueles cujo pecado o Senhor não leva mais em conta, não leva mais em consideração. Como a gente vê a fé de Abraão. Deus ele dá um chamado para Abraão. Cadê? Deus chama Abraão e fala assim: Abraão, sai da sua terra, sai da sua parentela, vai para uma terra que eu vou te mostrar. Larga tudo, Abraão, e vem, porque eu tenho uma promessa para você. Você vai morar numa terra que mana leite e mel. Os seus descendentes serão sobremodo numerosos. Ele recebe essa promessa e ele não tinha um filho sequer. E aí você pergunta: nossa, mas como? O homem que não tem filho, Abraão significava pai exaltado. É até um caso de você rir, você fala assim: mas como assim? Pai exaltado para alguém que não tinha filho. Mas Abraão, ele simplesmente crê naquela palavra que Deus tinha liberado para a vida dele. E ele começa a caminhar segundo aquela palavra. E a prova de que ele teve fé foi ele sair da sua terra. Porque não adianta nada ele crer e não sair. Se ele não sai, não demonstraria a fé dele. Agora eu quero trazer um pouco para a nossa vida. Quantas vezes Deus ele vai prometer, ele vai dizer algo ao nosso respeito, ele vai fazer uma promessa para nós, e por acharmos inviável, por acharmos que não somos dignos, ou até mesmo que aquilo não vai se cumprir por falta de fé, a gente entra nessa linha de incredulidade, de não crer. E eu falo que não crer, porque tem gente que fala assim: não, Raira, eu até acredito, só que eu não consigo ainda dar alguns passos em direção a essa promessa. É a mesma coisa de Deus falar assim: olha, eu vou te dar um carro.
Porém, você precisa tirar a carteira. E aí, nesse período, você fica assim, ah, Deus, se o Senhor me der um carro, eu vou tirar a carteira. Mas se eu tirar a carteira e não tiver o carro, todo mundo vai rir de mim. Uai, Deus, não acredito, não. E aí você nunca move para aquilo acontecer na sua vida. Se a promessa é um carro, e Deus disse, retire ali, vá, faça autoescola, tira a sua carteira, você precisa caminhar para isso. Só que tem gente que fica esperando um milagre acontecer para depois se mover. Isso não é fé. Você não fez nada além daquilo que o Senhor tinha te pedido. Caminhar no escuro é muito difícil. Dar o passo quando você não vê o chão é mais difícil ainda. E quantas vezes o Senhor vai falar com você assim, sai desse lugar que você está vivendo. Tem gente que fala assim, ah, eu casei, estou morando com meu sogro, com a minha sogra. E Deus fala assim, sai, vai pagar um aluguel que eu vou abrir as portas. Vai construir a sua vida que eu vou te dar o suporte. Tô falando isso que são casos que vêm na minha cabeça agora, mas tem outros N fatores. De que às vezes Deus vai te fazer essa promessa e você coloca na linha de, ah, Deus, eu não tô vendo, eu não vou me mover. Coloque a sua vida no lugar de Abraão, de Sara. Imagina mulheres, você com 90 anos, homens com 100 anos, e Deus fazendo uma promessa, vocês vão ter que gerar filhos. Isso que nós estamos falando, eles tinham 100 anos, mas naquela época as pessoas costumavam viver muito mais tempo. Trazendo para o dia de hoje, é como se eu virasse para uma pessoa de 50 anos, de 55, 60 anos e falasse com ela assim, olha, você vai gerar. Ela já não está tão nova mais. Já se passou o tempo, porque alguns falam que aí a idade para uma mulher gerar tem que ser dos 30 ali até os 40 anos no máximo. Porque ali já começa os óvulos envelhecer e já vai ficando ruim, não tem como. Entra no cenário de não vai ser mais possível. Esse seria o contexto. Aí a Sara, trazendo para o dia de hoje, Sara com a idade de uns 50, 55 anos. E Deus fez essa promessa para ela. Você vai gerar, você vai ter um filho. E quantas vezes essa promessa ela é feita para a nossa vida, mas como nós olhamos e julgamos, não, isso não é para mim, não vai acontecer, acho que não dá certo. A gente não agarra, a gente não tem fé suficiente para crer naquilo que Deus ele nos falou. Se Abraão não sai, não mostraria que ele tem fé. Então não adianta você falar que acredita em Deus, que confia em Deus, mas quando o ponto é você descansar, deixar na mão dele e descansar, você não consegue. Sabe por quê? Essa semana eu estava conversando com uma pessoa que nos ajuda aqui e ela estava inquieta porque tinha que pagar aluguel, porque tinha que fazer um tanto de coisa e o coração dela, ah, meu coração, tô impaciente. E ela acredita muito em Deus. E eu falei com ela, olha, não adianta você falar que acredita em Deus, mas quando vem a circunstância difícil, o tempo da ventania, você se desespera. Cadê a sua fé em Deus? Cadê a sua crença no Senhor? Porque aqueles que creem em Deus, esses conseguem descansar. Esses conseguem entregar um problema na mão de Deus e deixar. Quero te falar nessa manhã, você que talvez está enfrentando os problemas com seus filhos, marido, emprego, faculdade. Uma vez que você entrega o seu problema, a sua dificuldade, a sua dor nas mãos de Deus, Ele vai cuidar de tudo. Não coloca na mão dele num dia e tira no outro, não. Porque isso demonstra que você não tem fé. Se você acredita que Deus ele é Deus na sua vida, você vai entregar um problema para Ele e você vai fingir que não é mais com você. E aprende aqui, ó, ficar calado. Sabe? Não sai murmurando, não sai lamentando. Tô vendo aí as minhas irmãzinhas falar. Ouvi isso ontem, Valéria. Robertinha, falei isso pra mim mesma ontem. Sabe? Então, às vezes é o Senhor confirmando isso no coração de vocês, que vocês precisam entrar para esse lugar de fé. No início é difícil. Se você é uma pessoa que conheceu Jesus há pouco tempo, se você caminha com Jesus há pouco tempo,
Pode ser difícil executar essa fé. Mas eu vou te dizer uma coisa. Com o passar do tempo, isso vai se tornando mais fácil. Vai ficando mais fácil. Vai por mim que fica. Sabe? Eu tenho 13 anos de caminhada com Cristo. E hoje eu já aprendi a descansar. A minha irmã, ela saiu de um emprego, foi para outro. E aí nesse outro emprego que ela chegou, ela ficou 1 mês e meio, 2 meses. E eles mandaram ela embora. E aí ela ficou desesperada e falou: Dindim, o que eu vou fazer? Eu falei: você descansa agora, sai, entrega currículo, ora a Deus e pergunta pra ele qual que é a porta que você vai entrar. E ela falou assim: mas eu não consigo fazer isso ainda, porque eu fico desesperada, porque eu tenho conta pra pagar, eu tenho isso, tenho aquilo outro. Eu falei assim: olha, aprende a descansar. E ela falou: não cheguei no nível que você chegou. Mas por quê? Porque é processo. Porque eu não acordei e falei assim: nossa, tenho fé e eu acredito que Deus vai mover e descanso. Gente, eu não lembro qual foi a última vez que eu dormi e acordei pensando num problema. Eu lembro que uns 8 anos atrás ou 7 anos atrás, eu fiz uma dívida. E aí depois dessa dívida eu lembro que a mulher começou a me cobrar e eu não tinha dinheiro para pagar. Eu recebi mal no mês, não tinha comissão e eu não consegui pagar a dívida. Eu lembro que esse dia eu fiquei desesperada, eu orava e a mulher falava: olha, eu vou no seu emprego, se você não me pagar eu vou no seu emprego. E eu ficava desesperada, porque eu falei: se essa mulher vai lá e eu não tenho dinheiro, eu não posso pedir dinheiro emprestado para ninguém. E aquilo me arrancou o sono. E eu lembro que eu dormi pensando nisso, ajoelhada, orando a Deus: Deus, por favor, provê na minha vida, provê, Deus, eu tenho que pagar essa mulher. E aí no outro dia eu acordei e a primeira coisa que eu falei foi: Deus, por favor. Eu não tinha acesso a aplicativo para acessar a conta. E eu falava: Deus, faz um milagre. Eu desci no banco, eu olhava a minha conta e eu falava: Deus, por favor, manda o recurso. E eu fiquei extremamente preocupada. Naquele dia eu fiquei sem dormir assim. Dormi muito mal. Se eu tiver dormido, eu dormi muito mal. Porque eu fiquei preocupada demais. Preocupada demais. Por conta de uma comissão que eu não recebi e eu não dei conta de pagar uma conta de R$700. Gente, eu fiquei desesperada. E aí depois você vai crescendo, sabe? Passou tipo uns 2 dias, o Senhor proveu o recurso e eu paguei aquela mulher. Mas ela ficou me cobrando. Mas aquilo me irritava, aquilo me tirava a paz. Hoje, não sei te falar assim, se tem uma situação que me rouba a paz. Porque uma vez que você vai evoluindo com Deus, você vai crescendo com Ele, você vai aprendendo a confiar. E ainda mais eu, gente. Eu vivo para a obra. A minha vida é dedicada a cuidar de outras vidas. Eu vivo em tempo integral para o Senhor. Eu não tenho um lugar que eu possa ir todo mês e falar assim: agora eu vou sacar aqui 5.000. Tô precisando fazer isso aqui, vou sacar. Não. A minha vida o tempo todo é orando. Deus, meu tênis rasgou, preciso de outro tênis. Deus, hoje eu queria comer isso, preciso orar para isso chegar. Deus, eu gostaria de fazer uma viagem. Deus, eu queria essa roupa. Deus, eu preciso pagar tal blusa. Deus, vamos fazer um congresso, sabe, eu quero ir. Toda a minha vida é orada. Eu não tenho uma conta no banco lotada de dinheiro que eu falo assim: posso retirar todo dia e falar: vou fazer o que eu quiser. Vou usar um exemplo aqui da Beth, que a Beth acabou de entrar. E agradeço a Deus pela vida da Beth. Vocês lembram que teve um dia para trás que eu falei que meu microfone tinha sumido? E aí a Beth escutou falando isso na live e ela mandou o microfone para mim. É assim que eu vivo, sabe? A minha vida é inteira da provisão de Deus. Então, quando você serve ao Senhor, imagina se eu ficasse preocupada e falasse: nossa, sem microfone não tem como eu fazer live. Como que eu vou fazer live sem microfone? Meu Deus, que é isso? Deus, eu preciso de um microfone, eu não tenho dinheiro. E aí, Deus, como é que faz? A minha vida inteira eu apresento para Deus. Eu oro e falo: Deus, eu quero ir em tal conferência, o Senhor pode prover? Se for a vontade de eu estar nessa conferência, se o Senhor quiser que eu vá, o Senhor vai mandar recurso. Deus, se o Senhor quiser que eu tenha tal coisa, o Senhor vai mandar. A minha vida funciona dessa forma. E hoje eu aprendi a descansar em Deus. E às vezes, igual compromissos que eu tenho fixo, por exemplo, aluguel. Gente, isso pra mim, hoje não me tira mais meu sono. Eu aprendi a descansar
e confiar que Deus, ele é Deus provedor na minha vida. Mas não é fácil chegar o dia de pagar o aluguel e não ter o dinheiro todo para pagar. Não é fácil. Mas hoje eu aprendi a descansar. Por quê? Eu tenho convicção que Deus me chamou para uma obra. Eu tenho convicção que ele falou assim, ó, sai dessa terra. O sair da minha terra, igual Abraão, larga o seu emprego e deixa de lado a sua faculdade. Você não vai trabalhar dessa forma. Esse para mim foi o saia da sua terra. E vá para uma terra que eu te mostrarei, para mim aprenda, descansar e acreditar que eu vou prover na sua vida todos os dias. Nós não temos que comer todos os dias, nós não temos que vestir todos os dias, é um monte de coisa que você tem que fazer que envolve dinheiro. E eu não tenho uma bolsinha que eu possa enfiar a mão toda hora e falar assim, vou pegar dinheiro aqui. Às vezes, igual, por exemplo, eu chego na sexta-feira e eu falo, sextou com P de Pix. A minha oração para Deus é, Deus, envia recurso. Envia recurso porque o final de semana tá chegando. E no final de semana você sai com os amigos, você vai no shopping, você vai no cinema, você vai ali, você vai almoçar na casa de alguém, você precisa levar um prato, você tem que levar um suco, você convida alguém para almoçar com você. Assim é minha vida. E hoje eu aprendi a descansar e confiar que Ele é provedor em todas as áreas que eu preciso. E se Ele não proveu o recurso, significa que não era para ter. E tá tudo certo, porque Ele continua sendo Deus na minha vida. Quando Ele provê e eu peço, nossa, eu fico muito feliz. Eu fico alegre, saltitante, pulando. Mas quando Ele não manda, a minha gratidão é a mesma, porque Ele continua sendo Deus na minha vida. Então, se Ele provê diante da sua dificuldade que você está enfrentando hoje, Ele é Deus. Mas se Ele não provê, Ele continua sendo Deus. Qual que é o saia da sua terra para você? Abraão literalmente foi, saia do meio dos seus parentes. Para mim foi, largue o seu emprego e a sua faculdade. E para você, qual que é o saia da sua terra? Será que o saia da sua terra vai ser você largar o seu emprego e cuidar da sua casa? Será que o saia da sua terra vai ser você abrir mão desse emprego que você ganha muito? Talvez os homens aí que ganham muito no emprego que tá e entrar no emprego que vai ganhar menos, mas vai ter mais qualidade com a família? Qual será o seu saia da sua terra? Será que o saia da sua terra vai ser você entrar para o trabalho evangelístico da igreja? Vai ser cuidar das crianças, do ministério infantil? Será que o saia da sua terra vai ser você abrir mão do seu conforto e abrir uma célula, um pequeno grupo, uma reunião na casa, no seu lar? Porque aí envolve você ter descanso, você vai abrir mão do seu descanso, você vai abrir mão da sua casa organizada um dia na semana, de você assistir seu jornal, seu Netflix ou qualquer coisa que seja, você se dedicar um tempo a mais na palavra para ter o que ministrar para as pessoas que vão na sua casa. Qual é o saia da sua terra? Não adianta só você ter fé e você não demonstrar pelas suas obras que você acreditou naquilo que Deus te pediu. Tem coisas que Deus está pedindo para várias pessoas aqui que até hoje não fizeram. Qual é o saia da sua terra? Abraão creu e isso lhe foi imputado como justiça. Como nós vemos que ele creu? Diante da sua ação? Como eu vou saber que você está crendo em Deus? De acordo com a resposta que você dá ao chamado que Ele faz na sua vida. Não adianta só abrir a sua boca e falar que você tem fé, quando na hora de crer, na hora de acreditar que Ele vai fazer, na hora da enfermidade, se você apavora, sabe? Ei, mãe, saudade de você. Tem muito tempo que eu não te vejo por aqui. Pode ser que você tenha entrado esses dias, mas tem muito tempo que eu não te vejo por aqui. Hoje eu vi você entrando. Então, gente, ele vai falar, Abraão, ele creu. Isso foi imputado como justiça. Ninguém vai conseguir se justificar por obras. Se hoje você virar e falar assim, agora, a partir de hoje, eu vou seguir a lei e eu vou ser salva pelas minhas obras, pelo cumprimento da lei. Não vai. E Deus falou que não iria fazer isso para que ninguém se glorie. Imagina a pessoa chegando no céu e falando, nossa, eu fui salvo pelas obras, porque eu era perfeito, eu fazia tudo que era certo. Que soberba, né? Que tamanha soberba, que tamanha vanglória. Nós somos salvos por meio da fé.
meio da fé. A fé sem obra é morta. É justamente isso, Valéria. A gente fala que ninguém é salvo pelas obras, porém a fé sem obras, ela é morta. E isso é muito claro olhando para a vida de Abraão, porque Abraão foi justificado por meio da fé. Ele acreditou, mas como que mostra que ele acreditou? Quando ele saiu. Então a obra que ele praticou, que foi sair da sua terra, fez com que a gente visse hoje e olhasse e falasse assim, nossa, verdade, ele teve fé. Achei bonitinho esses versículos que dizem: como são felizes aqueles cuja a desobediência é perdoada. Sim, como são felizes aqueles cujo o pecado o Senhor não leva mais em conta. Gente, é tão bom, né? Porque eu não sei vocês. Eu acabei de ver uma frase nos stories da Haline e ela postou o seguinte. Deixa eu ver se eu tirei um print. Vou ver se dá para vocês verem. Olha que frase. Nenhum homem sabe quanto é mal até se esforçar para ser bom. Só conhecemos a força do vento quando caminhamos contra ele e não quando nos deixamos levar. E isso é uma verdade, porque você caminhar na direção que o vento está indo é muito fácil. Você não reconheceu tanto que você é mal, mas você também não está se esforçando para ser bom. Eu vou falar por mim, eu não sei vocês, mas gente, eu me esforço todos os dias para ter um coração bom. Eu me esforço todo dia para poder entrar num lugar onde vai agradar a Deus. Eu me esforço. Para mim é difícil. E essa frase foi uma frase que caiu para mim agora como luvas, porque eu vivo questionando a Deus e falo assim, Deus, por que meu coração é tão mau? Por que meu coração é tão perdido? Por que eu sou dessa forma? Me faz de novo. Escolhe outra pessoa para poder fazer e levar a tua palavra. Porque para mim eu tô sentindo que é alto padrão demais e eu não vou conseguir. E aí eu olhei, abri o Instagram. Eu falei com vocês que eu tenho TDAH. Eu tava entrando para mim poder vir pra live. Só que se eu ver uma bolinha de alguém que eu quero assistir, eu vou lá e clico. No caminho da live eu faço isso. E aí depois que eu falo, eu tava entrando para poder ir pra live. E aí eu volto e vou pro propósito. Mas aí abriu e caiu assim nessa página da Haline. Nenhum homem sabe o quanto é mal até se esforçar para ser bom. E essa frase caiu para mim como luvas. Por quê? Porque Deus mostrou, filha, você está reconhecendo a maldade do seu coração porque você tem se esforçado para ser boa. Você tem se esforçado e lutado contra você mesmo, contra o seu coração pecaminoso, o seu coração corrompido. Sabe, o seu coração é mau. E você está se esforçando, por isso que você vê. Só conhecemos a força do vento quando nós caminhamos contra ele. E não quando nos deixamos levar. Vou parar de transmitir. Entende isso? Hoje eu entrei nesse assunto porque eu li a frase. Como são felizes aqueles cuja a desobediência é perdoada, cujos pecados eles são cobertos. O nosso coração é muito mau. E acreditar em Jesus e saber que ele tem justificado os nossos pecados, isso traz um conforto tão grande para nós. Saber que mesmo sendo mal, mesmo sendo pecadores, a gente consegue ser justificado pelo Senhor Jesus. Bom dia, meus amores que estão entrando agora. Deus abençoe o dia de vocês, viu? Que a graça e a paz do Senhor Jesus encha o coração de vocês de alegria, de ânimo, de força e de tudo aquilo que você precisa para romper e vencer no dia de hoje. Nós estamos lendo Romanos capítulo 4 e eu estou dando um exemplo de Abraão, que Abraão ele creu e isso lhe foi imputado como justiça. E isso fez com que ele fosse considerado justo. Não foi nenhuma obra que ele fez, mas a fé que ele tinha no Senhor Jesus. E eu acabei de ler o versículo que Davi, ele recita e ele fala assim: como são felizes aqueles cujos pecados são perdoados. Como são felizes aqueles que têm os seus pecados encobertos. E aí eu entrei nesse ponto dessa frase que eu falei. Porque o meu coração é mau, mas você só sabe o quanto você é mau quando você se esforça para ser bom. Eu não sei vocês, mas eu tenho inúmeros episódios de egoísmo, episódios de
orgulho, episódios de ira, de raiva. Às vezes eu falo com os outros e eu dou uma patada, sabe? Quem vê a Raira aqui fofinha, linda, maravilhosa, que linda, ó, rosinha azul, ó, que fofura, ó o jeitinho que ela fala. Isso é aqui na live, viu, gente? Vai viver comigo no dia a dia, pra vocês verem o tanto que eu sou esquentada, o tanto que eu sou assim, ó, bateu, levou, papum, impulsiva. Sou engraçada, sou engraçada, eu tenho várias outras qualidades. Quando eu faço uma amiga, eu faço de verdade, eu me importo com as pessoas, eu amo de verdade, sabe? Eu tenho várias qualidades, não quero aqui falar assim, nossa, como eu sou ruim. Não, eu tenho muitas qualidades, porém, a Raira do dia a dia é uma Raira impulsiva, é uma Raira que dá patada, é uma Raira que responde, e às vezes eu não vi que eu respondi de mau jeito, é uma Raira extremamente egoísta. E eu luto contra essa pessoa todos os dias. Teve um episódio, eu tava tomando café na conferência e nesse dia eu comi 14 pão de queijo. E eu já falei com vocês o tanto que eu tenho problema com comida. Eu comi 14 pão de queijo na conferência e não foi assim 14 rapidão não. Eu coloquei uns 7 no prato, aí depois fui lá peguei mais 2 e aí depois eu fui lá e pedi o garçom mais 5. Foi bem assim, num episódio assim. E aí o pessoal que tava na mesa comigo, teve uma menina que ela pegou um pão de queijo do meu prato. Eu falei, por favor, não pega meu pão de queijo, por favor. E aí eu peguei um que tava no prato dela e voltei pro meu. Eu peguei a quantidade que eu preciso comer, tá? Eu não comi pão na conferência e o que eu achei foi pão de queijo. E aí eu peguei e fiquei brava com ela. Aí eles viram que eu fiquei irritada com o pão de queijo. Aí a brincadeira continuou, naquela guerra de pegar meu pão de queijo. Aí teve uma outra amiga que pôs a mão no meu pão de queijo. Falei, tira a mão do meu pão de queijo agora. E falei com a cara fechada. E aí eu fiquei brava porque tinha colocado a mão no meu pão de queijo e eu não queria dividir o pão de queijo. E aí eu encontrei com uma amiga no corredor, ela me viu com um pratinho. E ela falou, olha, eu não peguei pão de queijo, me dá um pão de queijo. Eu falei, pode pegar um. Mas irada, zangada, não tava brincando, tava falando sério, não queria que pegasse meu pão de queijo. E aí, quarta-feira eu tava na igreja, eu tinha 7 pão de queijo sem lactose aqui no congelador da minha casa. E aí, quando eu fui pra igreja, eu levei meu pacote e fui assar o pão de queijo na igreja. E na hora que eu cheguei na igreja, que o pão de queijo terminou de assar, eu tava conversando com uma pessoa, aí chegou 2 amigas na cozinha, e tinha um obreiro na cozinha. E eu pensei, eu tenho 7 pão de queijo. O pão de queijo estava queimando. E eu falei, eu não vou tirar esse pão de queijo do forno agora com essa cozinha cheia nunca. Porque agora vai começar todo mundo me pedir e vai sobrar 2 pão de queijo para me comer. E eu não quero dividir. Aí o pão de queijo estava queimando. Eu falei, que raiva, o povo não saiu da cozinha. E eu peguei, tirei o pão de queijo em cima e não ofereci ninguém. Sabe que não ofereci. Deixei o pão de queijo lá e todo mundo olhando o pão de queijo. E eu com a cara fechada, nesse dia eu tava brava, sabe? Eu tava com a cara fechada porque eu tava irritada do meu dia. Tava num dia mal, um dia pesado, cheio de carga, resolvendo um tanto de BO. E eu não ofereci ninguém. E aí eu sentei na mesa e saí pra poder buscar alguma coisa da cozinha. E deixei os pão de queijo em cima da mesa com um tanto de gente lá e não ofereci ninguém. Aí a Maíra falou assim, eu falei, Maíra, pode pegar um, tá? Aí ela falou assim, mas quantos que eu posso pegar? Eu falei, no máximo 2. No máximo, porque aí eu como 5. E aí ela pegou o pão de queijo, comeu. Mas, gente, vocês acham que eu queria passar por isso? Vocês acham que eu queria ter esse coração? Eu não queria. Mas esse é o meu coração. Eu sou extremamente egoísta quando se trata de comida. Eu não sei se foi por conta da falta que eu tive na infância. Eu não sei se é por conta que em algum momento eu tive privações e hoje, como eu posso comer, eu tenho a liberdade, eu quero comer tudo e tenho dificuldade de dividir. Eu tenho muita dificuldade de dividir. Eu sou aquela pessoa que quando eu ia pra escola de pequeno, eu não abria salgadinho na escola. Eu abria só em casa. Eu ficava com fome na escola e abria meu salgadinho em casa pra me comer ele sozinha em casa. Eu sou do tipo de pessoa que se eu tiver chiclete, eu vou abrir bem escondidinho pra não dar a ninguém. Com comida, eu sou extremamente egoísta. E eu fiquei falando com Deus na hora que eu entrei pra tomar banho aqui em casa. Deus, por que meu coração é assim? Não tem vantagem nenhuma em ser assim. Eu queria ser aquela pessoa que consegue abrir um salgadinho na van e fala assim, oi gente, peguei aqui um salgadinho e todo mundo come.
E a pessoa comer 3 salgadinhos, eu não comer e tá tudo bem. Eu queria ser essa pessoa. Meu Deus já me ensinou que tem que compartilhar. Quem nunca? Que bom que eu tô sozinha. Eu também não gosto que ponha a mão no meu prato. Pois é, gente. Se Jesus estiver na sua casa, os vizinhos logo saberão. Nossa, meu Deus. Eu estou vencendo aos poucos isso, Raira. Deus sempre vai te pedir seu pão de queijo. Vai. Sempre vai. Nossa. Mas aí, o que eu vou fazer? Eu vou trabalhar. Como eu sei que eu tô com essa dificuldade, eu vou ter que me trabalhar. Aí eu vou ter que começar a dar pão de queijo forçado, na força do ódio, até que se torne natural. Porque esse eu tem que morrer. E aí, você tá entendendo? Porque pra mim fez sentido aquela frase? Você só descobre o quanto é mal quando você se esforça pra fazer o que é bom, sabe? Eu não me importo de dividir a alimentação, mas a atenção... Meus irmãos roubaram a carne do meu prato. Tinha pouco pra dividir e eles me roubavam um pouco que eu tinha. Nossa, eu já passei demais por isso. Já tive vez de comer assim, ó, com um prato assim, ó, e ter que comer assim, pra ninguém pegar meu prato. Já, demais. Então, gente, essa é a nossa luta diária. Mas quando a gente olha para Romanos, capítulo 4, ele vai falar assim: como é feliz aquele cujos pecados são encobertos, aqueles cuja a justificação ele vem do Senhor. Sabe? Não tem problema eu ter esse egoísmo, desde que eu reconheça que isso é um pecado e escolha tratar ele. De falar assim, basta, chega. Gente, batata, pão de queijo, que mais que eu sou bem egoísta? Salgadinho. Nossa, não mexe nisso não. Você é gulosa. Muito. Muito, né? Nem pouco não. Por isso que a minha vida é rendida para jejum. Jejum e oração. Porque eu tenho muito problema com a alimentação, gente. Muito. Se vocês caminhassem do meu lado, vocês iam ver. Hambúrguer também, né? Vamos continuar a leitura. Lá no versículo 9. Paola disse: confessar os nossos pecados. É isso aí. Não tem problema nenhum em me expor. Eu fiz propósito com bala de goma e hoje ela não me domina. O pão de queijo não pode te dominar. Não, Beth, não é só o pão de queijo não, filha. Eu acho que Deus trata comigo uma coisa por vez. Meu maior problema era arroz. E aí Deus pediu 1 ano sem arroz. Aí tô vivendo a prova. Mas tem outras coisas, é o que falo. Na hora que eu vencer a comida, pronto, zerei a vida. Nada mais vai ser assim, não vai ter o que me domine, entende? Hoje, a comida ela me dá uma dominada. Já abandonei açúcar, abandonei o vício do café, mas é aos poucos, né? Um passo de cada vez. Por acaso essa bênção é apenas para os judeus? Qual bênção? Da fé, do pecado perdoado? Ou se estende também aos gentios incircuncisos? Já dissemos que Deus considerou Abraão justo por meio da fé. Mas como isso aconteceu? Ele foi considerado justo somente depois de ter sido circuncidado? Ou antes disso? Está claro que foi antes disso dele ser circuncidado. A circuncisão era um sinal de que Abraão já possuía fé e que Deus já havia declarado justo, mesmo antes dele ser circuncidado. Portanto, Abraão é o pai daqueles que têm fé, mas é o pai daqueles que têm fé, mas não foram circuncidados. Eles são considerados justos por causa da sua fé. E Abraão também é o pai daqueles que foram circuncidados, mas somente se tiverem o mesmo tipo de fé que Abraão tinha antes de ser circuncidado. Deus está tratando algo muito importante. Não adianta você ser circuncidado e não ter fé. Mas aqueles que têm fé e não foram circuncidados são justificados. Ou seja, não adianta nada você saber da lei e não pratica. Não adianta nada você falar pela sua boca: nossa, eu acredito em Jesus, eu sou cristão. Mas se você não consegue confiar, se você não consegue acreditar que Deus ele faz na sua vida, aí a pessoa que está no mundão, mas tem uma fé em Deus e acredita que ele pode fazer,
Está numa condição muito melhor do que a sua, tá? 13, versículo 13. A promessa de que Abraão e seus descendentes herdaria toda a terra não se baseou em sua obediência à lei de Deus, mas sim no fato dele ter sido considerado justo quando ele teve fé. Portanto, se a herança prometida é apenas para aqueles que obedecem à lei, a fé é desnecessária e a promessa anulada, pois a lei traz ira sobre aqueles que obedecem à lei. Vamos de novo. Portanto, se a herança prometida é apenas para aqueles que obedecem à lei, a fé é desnecessária. A promessa anulada, pois se a lei traz ira sobre aqueles que tentam obedecer a ela, a única forma de não quebrar a lei é não ter lei nenhuma para quebrar. É por isso que a promessa vem pela fé, para que ela seja segundo a graça e assim alcance toda a descendência de Abraão. Não somente os que vivem sob a lei, mas todos que têm fé, como a que teve Abraão. Pois ele é o pai de todos que creem, conforme aparece nas Escrituras. Eu fiz pai de muitas nações. Isso aconteceu porque Abraão creu em Deus, que traz os mortos de volta à vida e cria coisas novas do nada. Mesmo quando não havia motivo para ter esperança, Abraão manteve crendo que se tornaria o pai de muitas nações, mesmo com cenários de improbabilidade. E na sua fé não se enfraqueceu, embora ele soubesse que os outros 100 anos, seu corpo, bem como o ventre de Sara, já não tinha mais vigor. Em nenhum momento a fé de Abraão na promessa de Deus vacilou. Na verdade, ela se fortaleceu, e com isso ele deu glória a Deus. Abraão estava plenamente convicto de que Deus é poderoso para cumprir tudo o que ele promete. Por isso, por sua fé, ele foi considerado justo. E quando Deus considerou Abraão justo, não o fez apenas para benefício dele. As Escrituras dizem: quem foi também para nosso benefício? Que foi também para o nosso benefício, pois elas garantem que também seremos considerados justos por crermos naquele que ressuscitou dos mortos, Jesus, o nosso Senhor. Ele foi entregue à morte por causa dos nossos pecados e foi ressuscitado para que fôssemos declarados justos diante de Deus. Ele citou o exemplo de Abraão, mas porém o que vai ficar para nós agora é que aqueles que querem salvação, aqueles que querem vida eterna, aqueles que querem morar no descanso com Deus, basta você ter fé no Senhor Jesus Cristo. Esse é o único caminho, essa é a única vida. Você que ainda não aceitou Jesus, se você quer fazer isso hoje, o instrumento que você precisa usar é a fé. A fé no Senhor Jesus Cristo. Você precisa crer que Ele existiu, que Ele morreu, que Ele ressuscitou e que hoje Ele está sentado à direita de Deus e justifica o nosso pecado. Que toda vez que nós pecamos, Ele fala assim: Pai, perdoa Maria de novo. Deus, perdoa o Kleber outra vez. Deus, perdoa a Rosana de novo. Deus, ele fez isso, mas eu morri por ele. E ele acredita que eu morri por ele, então justifica ele. Tá aqui perdoado os pecados dele. O tempo todo ele vai fazer isso, mas só na vida daqueles que creem. Então, se você está afastado dos caminhos do Senhor e quer voltar hoje, você vai escrever assim nos comentários: Senhor Jesus, eu quero voltar e eu vou orar por você. Se você ainda não aceitou Jesus como seu Salvador, você vai escrever: Senhor Jesus, eu te aceito como meu único e suficiente Senhor. Você que vai assistir esse vídeo posteriormente e quer fazer essa oração, qualquer uma das duas, você vai escrever nos comentários e eu vou orar pela sua vida também, tá? Tem alguém que quer fazer isso nesta manhã? E um segredo para a fé ser acrescida: escute testemunho, sente com pessoas que são de Deus, sente com pessoas que vivem milagres todos os dias, e isso vai trazendo acréscimo de fé. Toda vez que você escuta: nossa, eu estava num cenário de improbabilidade, enferma, e o Senhor veio e me curou. Os médicos disseram que eu ia morrer, mas aí o Senhor foi lá e operou milagre. Eu estou aqui para contar esse testemunho. Toda vez que a gente escuta coisas assim, isso nos dá esperança, e aí a gente volta, sabe, a caminhar com Jesus com vigor. Deixa eu ver o nome dessa irmã. Ciana,
Ciana Custódio. Amém, minha irmã. Eu vou orar por você, tá? Tem mais alguém que gostaria de aceitar Jesus ou voltar para os caminhos dele? Ciana Custódio. Glória a Jesus. Então, sente perto de pessoas, eu não sei se todos que estão aqui me assistindo já assistiu o testemunho da Cassiane. A Cassiane conta um testemunho que é a coisa mais linda. Ela fala que ela teve diagnóstico de que ela foi morta. Ela tem lá o certidão de óbito. E a mãe dela não aceitou aquela notícia do óbito da Cassiane. Foi para um hospital passando muito mal, com febre. Chegou lá, ela faleceu. E os médicos falaram assim, olha, sua filha morreu. Vamos fazer agora e providenciar a certidão de óbito. A mãe dela fugiu do hospital com ela e falou assim, o que eu vou fazer? Foi para um ponto de ônibus, começou a chorar e na hora, naquele ponto de ônibus, alguém ligou para ela e falou assim, olha, vamos levar a sua filha na irmã tal? E a irmã tal era a irmã do coque. Sabe a irmã do coque? A irmã que entrega a revelação, a irmã que ora e Deus manifesta poder, glória? Pois é. A mãe da Cassiane cantora, tá, gente? Levou ela nessa irmãzinha e falou assim, minha irmã, chegou com ela com a cara toda enrolada, os médicos deram óbito pra minha filha. E aí a irmãzinha falou assim, uai, mas e o Deus que você serve? Cadê o Deus que você serve? Esqueceu dele? A irmã ora e falou assim, sua filha não tá morta, ela tá viva, pode olhar aí. E na hora que olhou pra Cassiane, a Cassiane tava respirando. E a mãe ficou na alegria, na festa toda e aquela coisa toda, e o mover de Deus foi ali naquele lugar. E aquela mulher ainda entregou mais. Deus está ungindo as cordas vocais da sua filha. A voz dela vai chegar em todo canto dessa nação. Foi algo tipo assim, muito grande. Gente, e hoje quem que é a Cassiane? Cassiane é aquela mulher de Deus vai na frente, abrindo os caminhos, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena os anjos para contigo lutar, ele abre as portas para ninguém mais fechar. É uma potência nessa nação, é uma referência nessa nação. Uma mulher que foi tida como morta, hoje vive o milagre de Deus. Então quando eu escutei esse testemunho, eu falei, Deus, eu quero ser a mulher do coque. Eu quero ser alguém que leva esperança para as pessoas. Eu quero falar e relatar desse amor. Mas quando eu escutei isso trouxe fé, acréscimo de fé para o meu coração. Então senta com alguém que vai acrescentar na sua fé. Recebe palavra daquelas pessoas que carregam esperança. E manifeste Deus nessa terra. Amém? Glória a Jesus. Ciana, eu estou feliz que você está voltando para os caminhos do Senhor. Que Ele te fortaleça. Já deixo aqui meu convite para você, todas as manhãs no devocional, esteja aqui com a gente, sabe? O dia que você não conseguir, faça seu devocional no seu tempo, de acordo com as suas condições. Não coloque o fardo sobre a vida de ninguém para estar aqui todos os dias, mas se esforce para estar. Porque eu vejo que quando a gente está junto, a gente vai caminhando junto, né? A gente vai se conhecendo, a gente vai fazendo amizade, uns vai orando pelos outros. Somos participantes da alegria, da tristeza do outro. E Deus vai nos dando graça. Para mim é uma riqueza estar aqui com vocês. Eu sei que para muitos é difícil, porque tem as obrigações de casa, trabalho fora, criança, marido. E é difícil. Porém, se você tem condição, venha participar com a gente. Tainá, Raíssa, saudade que eu tava de ver vocês por aqui também. Tempão que eu não vejo vocês aqui. Glória a Deus, né, Tainá? Chegou por amém, tá valendo, viu? Pega e toma posse da sua bênção aí, em nome de Jesus. Coloca sua mão no coração, eu quero orar por você. Feche seus olhos e agradeça a Deus de todo o seu coração. Repete comigo assim, Deus, muito obrigado por esta palavra. Que ela possa germinar em nosso coração. Deus, em nome de Jesus, eu quero apresentar as nossas vidas diante do Senhor. Somente o Senhor sabe como cada vida chegou aqui, mas nós queremos sair de uma maneira linda, Pai. Nós queremos começar o nosso dia de forma estupenda, linda, maravilhosa, cheia da Tua presença, Pai. Nos fortalece no dia de hoje, nos guia, nos protege, nos dê um final de semana abençoado em nome de Jesus. Pai amado, eu quero te apresentar a vida da Ciana. Hoje ela escolheu voltar para os seus caminhos.
Com toda certeza, Pai, é uma mulher que conhece o Senhor. Uma mulher que sabe quem o Senhor é. Então, Deus, volta ela para os teus caminhos e permita que ela caminhe nesse caminho reto, Pai. Não deixa ela pegar atalho, não deixa ela entrar pela porta larga, porque larga é a porta que conduz à perdição. Deus, escreve o nome dela no livro da vida e no dia que o Senhor abrir esse livro, que o nome dela se encontre lá. Pai, eu oro para que a fé do teu povo seja acrescentada. Uma fé dobrada, uma crença dobrada, para que eles possam mesmo confiar e descansar que o Senhor é Deus da vida deles. Meu Deus, muito obrigado por mais essa live. Obrigado por ter me escolhido, mesmo eu sendo muito pecadora, Pai. Obrigada. Eu entendo que Davi escreveu agora. Como é feliz aquele em quem os pecados são perdoados. Como é feliz aqueles que têm os seus pecados encobertos pela graça de Deus. Eu creio nisso, Pai, e isso traz justificação para a minha vida. Não só a minha, como a dos meus irmãos também. Que eles possam crer, Pai, que eles possam confiar, que a fé deles sejam acrescentadas em nome de Jesus. Trata os nossos pecados. Nós não queremos mais permanecer neste lugar, Pai. Em nome de Jesus, nos ensina dia após dia, vencer, romper no Senhor, em nome de Jesus. Esse é o meu pedido, Pai. Deus, se for da vontade do Senhor, hoje é sextou com P de Pix. Se o Senhor achar que vale, se o Senhor achar que deve, envia Pix, Pai, para a nossa conta. Manda Pix, Deus, para a conta daquele que precisa. Que a provisão, ela venha chegar, não só para a minha vida, mas para a vida daqueles que precisam, Pai. E talvez a precisão pode ser um tênis. Talvez a precisão pode ser comer uma coisa gostosa no final de semana, um doce. Deus, eu aprendi que o Senhor é um Deus de detalhe. O Senhor mima os seus filhos, Pai. Obrigado por isso. Se os pais carnais, mesmo sendo mal, sabem dar boas coisas para os seus filhos, quem dirá o nosso Pai do céu que é bom? Então, Pai, o Senhor sabe aquilo que nós precisamos. Eu oro sobre a sua palavra, declarando que o Senhor nos dará aquilo que nós necessitamos e comimos, em nome de Jesus. Amém e amém. Que você possa testemunhar dessa oração, viu? Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus, faça um excelente dia. Toda sexta-feira eu oro pedindo recursos, já é costume meu aqui. E acabou que na live eu faço a brincadeira, que é o Sextou com P de Pix. Você que está entrando agora, não assuste, eu não sou daquelas pessoas que fica pedindo Pix para ninguém, tá? Eu peço para Deus em brincadeira e Ele em brincadeira sempre concede conforme a vontade dEle, viu? Deus te abençoe, façam todos um excelente dia. Gente, voltamos na segunda, tá? Em nome de Jesus. Eu amo todos vocês. Se der a louca na raira e eu resolver voltar no domingo, eu vou mandar mensagem no grupo, tá? Um beijo. Ciana, seja bem-vinda de volta na nossa família, tá? O Pai, Ele tem saudades de você. Tô muito feliz, tá? Um beijo, um queijo e até segunda, se Deus quiser.